Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Hoje é o dia 24 de dezembro de 2023, dia de se comemorar o Natal. Talvez você que me assiste esteja rodeado de pessoas da sua família, amigos, amigas, uma mesa farta. Talvez você esteja sozinho na sua casa, o que também é muito bom. Talvez você teve que mudar de cidade, ainda não conhece muita gente. Talvez você está numa nova empreitada da sua vida, razão pela qual você está comemorando apenas com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu filho, com a sua filha, com alguém especial que muitas vezes nem é da sua família. Eu espero que você goste do programa de hoje, espero poder fazer parte também deste Natal com você. E claro, né, o tema tem que estar relacionado ao Natal, porque eu vou falar inicialmente a respeito de algo que se chama indulto natalino. Valeu, Natalina! Você sabe o que é indulto natalino? O indulto natalino, ele deriva de um termo em latim, indultus, que é proveniente de indulgere, que significa concessão, permissão, é o perdão mesmo, né? Trata-se realmente de um perdão de pena que acontece de modo coletivo para pessoas condenadas que se enquadrem em algumas condições expressas na lei. Disposições relacionadas ao indulto você vai encontrar lá no artigo 107 da Lei 2848, que é o Código Penal, e também no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. Esse perdão, o indulto natalino, é regulado por um decreto presidencial. É o presidente da República que tem o poder de conceder o indulto. E ele retira, melhor dizendo, do sistema carcerário aquelas pessoas que não oferecem risco à sociedade, ou ainda as que apresentam bom comportamento durante o cumprimento da pena. E eu estou fazendo esta introdução, iniciando pelo indulto natalino, porque o caso de hoje tem a ver com uma pessoa que recebeu esse benefício, mas por não saber que o recebeu, foi prejudicado e, obviamente, buscou o Poder Judiciário em busca de uma indenização. Para você poder entender melhor, uma pessoa ajuizou uma ação de indenização por danos materiais e morais em face do Estado de São Paulo, sustentando em síntese que estava cumprindo pena no regime semiaberto e em setembro de 2018 foi beneficiado pelo indulto natalino, ou seja, isso aconteceu no período anterior à pandemia que nos submeteu em 2020. Com o indulto, a punibilidade seria extinta, ou seja, acabaria o dever dele de cumprir a pena a qual foi condenado. Entretanto, ele informou ao Poder Judiciário que não foi comunicado de tal fato e então continuou a comparecer a cada 3 meses na vara de execuções penais e continuou também a cumprir todas as demais restrições impostas no livramento condicional. Isso aconteceu até junho de 2022, quando ele tomou ciência, finalmente, da extinção da pena pelo indulto, o que ocorreu lá em 2018. Por que ele só veio a saber em 2022? Por que ele ainda em 2022 continuava tendo que comparecer ao fórum? Porque em razão da pandemia, em diversos tribunais, e aqui em Santa Catarina não foi diferente, havia decretos que eram publicados mensalmente, dizendo, olha, até tal dia fica suspenso o comparecimento de pessoas ao fórum, inclusive aqueles que estão em suspensão condicional da pena, aqueles que estão em liberdade condicional e que eventualmente têm que comparecer no tribunal, no fórum, para poder cumprir determinada medida. O bater de ponto, isso ficou suspenso.
Então, no caso dele, quando a pandemia terminou e houve outra vez a possibilidade gradual de retorno ao fórum, então ele voltou a lá comparecer para poder cumprir aquilo que ainda restava. Então, houve esse lapso temporal. Ele deveria ter parado de ir ao fórum em 2018, com a concessão do indulto natalino. Mas em 2022, ele ainda estava lá. E o Poder Judiciário entendeu que, de fato, o rapaz, coitado, tinha razão. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é? Porque eu quero saber de você qual foi o valor da indenização arbitrada nesse caso. Opção A, R$8 mil. Opção B, R$15 mil. Opção C, R$50 mil. Opção D, R$5 mil. Você já sabe como funciona, você vai ter um tempo para pensar e eu vou dar mais detalhes acerca desse caso. Esse rapaz, ele ajuizou a ação pretendendo receber uma indenização a título de danos materiais no valor de R$ 22.720, porque ele dizia que, em razão de não poder sair da cidade porque estava em livramento condicional, ele deixou de poder trabalhar em outros locais. Então ele fez um cálculo lá e ele queria receber essa indenização. Eu já adianto a você que não houve a condenação porque o juiz entendeu que o material que ele apresentou não era suficiente para condenar em um valor aleatório. Então houve apenas a condenação por danos morais. O pedido do rapaz na ação inicial era de R$50 mil. Eu fiz questão de falar apenas depois de dar as opções para que você não ficasse atrelado a esse número, né? O valor da causa era de R$ 72.720. Esse cara, gente, foi inicialmente condenado a uma pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias em regime semiaberto, além de 15 dias multa pela prática do delito lá do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, e também o artigo 71 da Lei 2848. E eu quero explicar para você rapidamente o que é regime semiaberto, para você que não está familiarizado. O regime semiaberto é uma modalidade de pena privativa de liberdade. Ela está prevista lá no artigo 33, parágrafo 1º-B da Lei 2848. Esse dispositivo legal diz que a execução da pena no regime semiaberto ele é cumprido em colônia agrícola, industrial ou em estabelecimento similar. Também existe a possibilidade do apenado cumprir um trabalho externo, né? Ter uma frequência em cursos supletivos, profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. É uma modalidade em que o camarada ou a camarada, ele trabalha e assim vai pagando a pena, né? Essa possibilidade de serviço externo você encontra lá no artigo 35 da Lei 2848. E você tem alguns requisitos. Quais são os requisitos para que um apenado seja inserido nessa modalidade de regime semiaberto? Aí você tem que ler o parágrafo 2º do artigo 33, a linha B. Quando você lê esse dispositivo, você vai verificar que o condenado não pode ser reincidente naquele crime e a pena que gerou a condenação, ela tem que ser superior a 4 anos e não pode exceder 8 anos. No caso, o rapaz foi condenado, acho que lá em 2012, 13, não vou saber agora, ele cumpriu 1/3 da pena em regime aberto, o que fez com que ele tivesse o direito ao livramento condicional. Isso está previsto no artigo 83 da Lei 2848, Código Penal. Ele cumpriu mais de 1/3 da pena, existem outros requisitos também, e ele aí passou a ser beneficiário, né, do livramento condicional. Quando o apenado recebe o livramento condicional, ele passa a ter que cumprir algumas condições e limitações, não é? Que estão especificadas no termo de livramento condicional.
No caso dele, uma condição imposta era a de que ele tinha que comparecer trimestralmente, ou seja, a cada 3 meses, à vara de execuções criminais para comprovar que estava exercendo uma atividade honesta. Olha, a cada 3 meses eu vou aqui, eu vou lá no fórum, eu mostro, olha, eu estou trabalhando, carteira assinada, eu sou autônomo, eu estou vendendo, sei lá, estou vendendo frango, estou trabalhando no comércio, estou vendendo carro, sei lá. O cara tem que mostrar que está exercendo uma atividade honesta. Entretanto, durante o livramento condicional, o rapaz foi agraciado com o indulto natalino, sobre o qual comentei no começo. Significa dizer que a punibilidade foi extinta, conforme previu o artigo 107, inciso 2 da Lei 2848. Só que houve um problema. O problema é que ele nunca recebeu uma intimação acerca desse indulto, de modo que o rapaz continuou a comparecer trimestralmente ao fórum, como se ainda tivesse que cumprir aquela pena. Esse foi o grande problema. O indulto natalino, gente, ele não tem um efeito imediato. Ele ocorre mediante o decreto presidencial e a defesa do beneficiado, ela tem que entrar com um pedido na justiça requerendo a extinção da punibilidade. Só que para que a defesa possa fazer isso, para que eu, advogado, tenha essa condição, eu tenho que tomar conhecimento acerca da concessão daquele indulto. Qual foi a tese de defesa do Estado? O Estado disse que não teve dolo, não teve a intenção no ato que culminou no cumprimento de pena em prazo maior que o devido. Mas eu já falei em vários outros programas, quanto é, que o Estado responde pelos danos causados aos indivíduos quando há relação entre o dano experimentado e o fato ocasionado pelo ato do poder público. Já falei também que o ato sequer precisa ser ilegal, basta que haja um dano. Essa é a chamada... Eu estou gravando em casa, então os meus cachorrinhos, o Dom e o Johnny, que não estão acostumados com o programa Quanto é ao vivo, estão aqui. E agora, para me ajudar, chegou minha filha e o programa vai continuar. Mamãe, me ajuda aí, mamãe. O ato, gente, sequer precisa ser ilegal, basta que haja um dano. Essa é a chamada responsabilidade objetiva. É uma responsabilidade que independe de culpa. Então, o argumento do Estado de que inexistia o dolo, que o dolo não existiu, não serve para afastar a imputabilidade que foi reconhecida pelo juiz de primeiro grau e depois foi confirmada no tribunal no segundo grau, no tribunal. O fato ocorreu por um erro do Estado, que não se atentou para a extinção da pena em função do indulto natalino. E nesse caso, o valor da condenação foi de, fala aí minha voz, R$5.000. Exatamente, R$5.000. Esse foi o valor da indenização. Tudo bem que os preços no mercado estão muito caros, você que foi comprar a ceia, você, mamãe, vovó, faz aquela comidinha gostosa, você também, o papai que às vezes toma conta da cozinha, o vovô, sabe que as coisas estão muito caras, mas R$5.000 dá para fazer um banquetezinho, dá para comprar umas lembrancinhas para o pessoal também nesse Natal, não é verdade? Bom, para você que quiser mandar um presentinho para o Dr. Ian Santos, basta falar comigo no privado, o meu e-mail, os meus contatos, você já viu durante todo o vídeo, eu estou à sua inteira disposição. Quero agradecer a você que ficou comigo em mais um programa Quanto é. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado, conte sempre comigo. Feliz Natal, vejo vocês no próximo programa.